vamos ficar parados para ver a temperatura do inox com o carro parado. Bom, estamos a 14 graus, externo. Há uns bons anos atrás, aqui no canal, eu ensinei a fazer o intake de cano de PVC. Então ele consiste num cano de PVC de 3 polegadas de esgoto, um filtro Cayenne, tá, com a entrada de 3 polegadas também, um suporte aqui, um mangote, no caso aqui tem que ser de 3 polegadas para 2,5 por causa do besão, e as abraçadeiras. O pessoal agradeceu demais, o pessoal replicou demais esse cano e hoje nós vamos iniciar um estudo científico sobre temperatura de ar admitido no carro para saber se o PVC vale a pena ou não, tá bom? Meu nome é Rafael e esse aqui é o canal da Ninja Custom Cars. Então, vamos lá! Ninja! Bom, esse aqui é o cano de PVC, que é o mesmo que eu uso no Ninja. Ele é um tubo de esgoto de 3 polegadas, uma parede de 2 milímetros. E para comparação, nós vamos usar um cano de inox com a mesma parede de 2 milímetros. Nós vamos cortar ambos os tubos no mesmo tamanho, para que a gente não tenha variação de tamanho de material na hora de colocar ou filtro, ou colocar lá no mangote que vai para a TBI. Então, aqui está um pouco amassado do lado, eu vou fazer um corte bem aqui, que é o limite, depois eu corto o do PVC. O meu motor do Ninja é um motor que veio de um EK, ou seja, de 96 a 2000, e o sensor de temperatura dele fica aqui no mangote, um pouquinho antes da TBI. Eu acabei instalando o sensor de temperatura aqui no meio do intake, mas para esse experimento, nós vamos transferir esse sensor bem para cá no mangote, bem próximo da TBI, para a gente conseguir mensurar corretamente qual é a temperatura que vai passar após o filtro para cada material que nós vamos utilizar aqui no intake. Para esse experimento, nós vamos usar o mesmo mangote, as mesmas abraçadeiras, o mesmo filtro, a mesma localização no carro. Só vai mudar o material. A minha ideia nesse experimento é pegar o carro bem de noite, uma meia-noite, 1h, quando a temperatura está bem estável, para a gente não ter essa variação de temperatura externa, obviamente admitida pelo filtro. Eu vou começar a fazer essa medição já com o motor quente. Então, eu vou estar em São Paulo, eu vou andar até Cotia aqui, vou estacionar num posto e aí começa a medição. Eu vou ficar com ele parado para ver o ar admitido. Depois eu vou pegar a estrada, eu vou mantendo uma velocidade de 90 km por hora, que é o limite da via, e aproveitar que agora de madrugada, assim, ele é um pouco mais vazio, então a gente consegue ficar nessa constante, e vou andar, em média, uns 5, 10 km com o carro, na constante de 90 por hora. Depois nós vamos abusar um pouquinho do giro do carro, para ter essa variedade de temperatura do motor, e depois nós vamos estacionar ele. Terminado o teste com o material, que nós vamos começar com PVC, depois nós vamos passar com inox e fazer exatamente a mesma sequência. Bom, vamos colocar a nossa maravilha tecnológica aqui de cano de PVC. Eu não vou tirar depois aqui o mangote, eu vou tirar só aqui e colocar o outro. É isso, nosso cano de PVC da Tigre. Vamos aguardar até de noite. Bom, então nós vamos vir aqui na Hondash, vamos mudar aqui do sensor MAP. Então vamos aqui, ó. Sensor de temperatura do ar de admissão. Lembrando que a gente tem padrão e voltagem. Padrão ele vai te dar a temperatura. E aqui nós vamos colocar no EAT, nós vamos pôr a voltagem. Eles trabalham meio igual, né? Lembrando que a parte de temperatura, ele está fazendo uma simulação de quantos volts o sensor está mandando lá para a central. É isso, depois de 10 minutos parado, 43 graus é o que bate, pelo menos nessa temperatura externa, o cano de PVC. Bom, estamos a 14 graus, externo, estou na estrada, a 90 por hora, 31 graus. Dando uma baixada para 29. Agora que a gente já está há um tempo na estrada, 28,
bater 26, só passeando, 80, 90 por hora. Agora nós vamos dar uma subidinha de giro e vamos ver quanto fica. Chegou a bater 25. Bom, agora instalado o cano de inox de 3 polegadas e respeitando também a quantidade de material para dentro do mangote e para dentro do filtro, para a gente não ter essa variação de quantidade de material exposta no cofre. Vamos ficar parado para ver a temperatura do inox com o carro parado, sem a captação de ar. A gente vê que ele absorve um pouco mais de calor, né? E ele tá subindo 1 grau aí, a cada 20 segundos sobe 1 grau. 51 graus. Bom, bateu uns picos de 51, ficou no 49, mas vamos considerar os 50 graus a temperatura do inox parada. Bom, agora vamos andar com o inox e vamos ver até onde ele baixa. Já captando o vento. A nossa velocidade de 80 a 90 por hora, a constante. Bom, o resultado desse teste foi bem curioso. Com o cano de PVC parado, nós tivemos uma máxima de 43 graus e uma mínima de 25 graus com ele em movimento. Já utilizando o cano de inox, nós tivemos uma máxima de 50 graus com ele parado e a mesma temperatura do PVC em movimento de 25 graus. Eu achei muito interessante que eles tiveram a mesma temperatura em movimento, mas lembrando que isso depende de carro para carro. No caso do Ninja, eu não tenho nenhuma capa de roda, não tenho nenhuma proteção do motor, então acaba que o cofre ele é refrigerado pelo vento que bate e tudo mais. Então, com o carro em movimento, acaba circulando bastante ar dentro do cofre, no caso do meu carro. Mas o mais interessante foi com ele parado, como deu para observar que um cano de inox absorve esse calor do cofre, sendo que meu cofre é bem aberto. Então você imagina num cofre de um carro que é mais apertado, um pouco mais fechado, acredito que a absorção de calor seja até maior. Bom, lembrando que esse foi o primeiro teste de temperatura, foi quase um experimento, e depois nós vamos trazer outros tipos de material, como alumínio, vamos trazer mantas térmicas em volta do inox, vamos trazer outros cofres de motor para ter essa variável. Vamos também fazer testes em outras temperaturas, porque esse teste foi feito em 14 graus, foi um dia bem frio, mas foi importante fazer com a constante de temperatura, porque se a gente for gravando ao longo do dia, essa temperatura vai variar e aí o teste não vai ficar tão preciso. Bom, se você tem alguma ideia de teste, você quer experimentar algum material, tem curiosidade para saber o que vai variar de temperatura ou não, deixa nos comentários aqui que eu vou fazendo uma pauta de cada um e nós vamos testar tudo isso que vocês forem falar, tá bom? Se você gosta desse conteúdo, seja membro do canal da Ninja, dá uma força pro canal para eu continuar fazendo esse tipo de conteúdo técnico sem precisar ficar falando baboseira na internet. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Rafael e esse aqui é o canal da Ninja Custom Cars. Então, muito obrigado. E siga o Instagram da Ninja Custom Cars para acompanhar o dia a dia aqui da oficina. Ninja!